renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser... Operou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode. Operou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode. Operou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode. Operou a meta fiscal como uma âncora.
Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode